Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse nosso encontro da Catequese Online, somos convidados a invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, o nosso encontro é referente aos sacramentos, que são os sinais da presença de Cristo no meio de nós. Sacramentos esses que somos convidados a bem vivê-los para sermos conduzidos na nossa caminhada de fé e missão. Os sacramentos são divididos em 3 partes: os sacramentos da cura, os sacramentos da iniciação cristã e os sacramentos do serviço. Diante desse nosso encontro, vamos refletir referente aos nossos sacramentos, os quais o próprio Jesus Cristo, institui para nós, para que possamos assim bem viver a nossa fé enquanto discípulo missionário triunfante nessa igreja católica, apostólica e romana. O que é os sacramentos para nós cristãos católicos? São essa certeza de ter a presença do Cristo no meio de nós. Ao nos prepararmos para batizarmos uma criança, todos aqueles que o levam à pia batismal têm a certeza que esse é o sinal visível da presença de Deus na vida dessa criança, que passa de criatura para um cristão, para um filho de Deus, para alguém que é introduzido nessa igreja para viver a sua fé. A partir desse batismo, nós somos chamados a viver os demais sacramentos, os quais podemos receber diante do nosso itinerário enquanto discípulo missionário que somos. Os sacramentos, como estamos partilhando, são esses sinais visíveis da presença de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da ação do Espírito Santo. Sacramento esses que nos traz a refletir os porquês estamos aqui. Como sentir bem dentro da casa do Senhor ao receber cada sacramento. Nós, jovens, que estamos nesse caminho para receber o sacramento, o qual a gente vai confirmar o nosso batismo, vai nos levando a entender o que é a igreja, o que é essa dimensão missionária, por que receber esse sacramento, o qual eu vou responder por mim diante da minha fé, que já professo a partir da minha idade madura na fé. Esses são os sinais, são a presença, são aquilo que nos motiva a receber os sacramentos. Ao contrário, a gente não vai receber sacramento, a gente vai apenas fazer uma festa e celebrar a Eucaristia, celebrar o momento no qual a gente recebe os demais sacramentos, vai nos refletindo aquilo que a gente tem como fé. O que é a nossa fé? Se ela tiver, de fato, adubada, inserida na vida e na missão, enquanto cristão, a gente vai compreender melhor esse sacramento. O sacramento não é simplesmente algo simbólico, mas é algo de fé, algo que vai me levar a viver e a construir a minha fé. Algo que vai estar comigo do batismo até o momento da minha partida para a eternidade. Se eu tenho essa fé, se eu vivo esse momento de fé, se eu recebo esse sacramento, eu vou ter a convicção
qual a fé a gente professa. Aqui, nessa terra de Santa Cruz, em todos os outros caminhos que a igreja me mandar a servir. Porque não sabemos onde vamos servir como discípulo missionário, mas o cristão que vive os seus sacramentos, ele está à disposição do serviço e da igreja. A palavra sacramento vai nos significar sinal. E a nossa vida, ela está cheia de sinais. Sinais que são essas coisas que carregamos em nós, uma mensagem de pessoa a pessoa. O que quer nos dizer isso? Que ao recebermos o sacramento, temos a missão de transmitir os verdadeiros valores da nossa fé. O valor do batismo, da Eucaristia, do sacramento da Crisma, os demais, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, né, a confissão. Somos esse povo que ao receber esse sinal de Deus, crendo nesse sinal, leva ao outro a sua paz, a sua harmonia, a sua fé. Esses sinais que transmitem para nós a importância de vivermos em comunidade. Cristo, ao instituir a Eucaristia e ao partilhar o pão com os seus, ele nos ensina que devemos fazer sempre até a sua vinda. E ao comungarmos, receber o corpo e sangue de Jesus Cristo, um dos sacramentos que a gente vai receber muitas vezes, a gente se encontra com aquele que institui, com aquele que é o sinal da nossa fé. Sinal esse de esperança, de luz, de caridade, de compaixão conosco. E assim a gente segue rumo à Trindade Santa, rumo à eternidade, vivendo essa presença do Cristo Senhor, do sacramento instituído por Ele, um dos quais a gente recebe sempre. Os sacramentos são esses sinais visíveis e eficazes. Podemos observar que ao receber o sacramento, a gente consegue olhar além do que somos, além das nossas enfermidades, além das nossas quedas, das nossas imperfeições. Porque ao receber os sacramentos, somos agraciados com a graça do Deus que é vida, do Deus que é Pai, do Deus que é Espírito Santo, do Deus que é Filho, para que possamos assim ter força, vigor para continuar a nossa vida missionária. Por isso que é tão importante viver ao receber os sacramentos. Não podemos apenas recebê-los, mas devemos vivê-los. Para isso, precisamos ter uma vida em comunhão com aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que assim possamos ter certeza daquilo que professamos, daquilo que vivemos, daquilo que comungamos. Se não temos essa certeza dessa presença visível e eficaz, a gente vai viver apenas por viver. Não vai transmitir a alegria da fé do cristão que somos e do Cristo que temos. Por isso, o sacramento nos chama a ser esse sinal da presença de Deus no meio do povo. Para que comungamos? Se não for para transmitir a fé no meio do povo de Deus. Se não for para partilhar o seu amor, a sua graça, aonde Cristo nos mandar. Seja na periferia, seja nos centros urbanos, seja na nossa casa, seja na comunidade paroquial. Transmitir, comungar, servir. Esse é um dos sinais visíveis da presença de Deus. Esse é um sinal do sacramento eucarístico. A igreja divide os 7 sacramentos em 3 partes, que são justamente os sacramentos da iniciação cristã, que vai o primeiro, né, o batismo, depois a Eucaristia e a Crisma. Depois a gente tem o sacramento da cura, que é o da penitência, que é o ato penitencial, que é a nossa confissão, e a unção dos enfermos. Depois os dos serviços, que é o matrimônio e a ordem. E são 7 sacramentos
os quais o próprio Jesus instituiu. Também precisamos recordar e aprender para não esquecer que são apenas 7 instituídos pelo próprio Jesus, que ninguém mais pode aumentar ou diminuí-los, mas viver os 7. A partir daí, nós seremos um cristão com vida, vigor e fé, vivendo do batismo até o momento da nossa partida à eternidade. Amados, caríssimos, também precisamos partilhar com vocês sobre os sacramentais, que não é sacramento. Sacramento é tudo aquilo que a gente vinha partilhando. Sacramentais são vivências de fé do povo de Deus. A exemplo disso, o que é que nos diz o nosso bispo emérito em uma de suas cartas, né? Ele nos traz algumas orientações, que é justamente essa valorização da nossa bênção. Por que a gente dá a bênção? É viver um dos sacramentais com valor, com riqueza, né? Instituído por essa igreja que nos ensina a viver os valores da fé. Quando a gente dá a bênção ao outro, quando a gente abençoa o pão, quando a gente abençoa as mesas, quando a gente abençoa os nossos irmãos. E são sinais sacramentais. Abençoa a água que vai ser aspergida sobre nós. Esses sinais sacramentais fazem com que nós, enquanto igreja, viva recordando a memória, a fé que a qual a gente vive. Então é muito importante para nós cristãos católicos viver esse momento de fé, né? Viver esse momento que nos atrai a confiança daquele que a gente crê, a bênção de uma loja, né? Quantas pessoas da nossa igreja que são comerciantes ou desejam abrir um negócio e ao receber a graça de abrir o seu próprio espaço de trabalho, convida, né, o Cristo ressuscitado para vir abençoar na pessoa dos nossos padres, na pessoa de um leigo da nossa igreja. O momento de viver a fé, né, a reza do texto em comunidade, né, as devoções populares. Isso é sacramentais que nos instiga a viver a fé, a viver esse momento enquanto estamos nessa terra, né? E o nosso bispo emérito, ele escreve justamente essas questões da valorização, né, das procissões religiosas. A diocese, há muitas construções, então, há quantas construções? Não só de capelas, mas de igreja, de povo de Deus. O cruzeiro, a subida ao cruzeiro é um momento sacramental que a gente vivencia com muita fé, todo esse trajeto, para que possamos assim viver a nossa via sacra, ou lá da cruz, fazer um momento oracional pela cidade, pelo povo. Então temos que ter essa diferença, mas viver ambos, os sacramentos instituídos por Deus, os sacramentais instituídos pela igreja, para que possamos estar vivendo esses valores de fé e não perder a nossa fé e não deixar vivermos por vivermos, mas viver diante da fé professada por nós no batismo e nos demais sacramentos que a gente recebe diante da nossa vida. Gostaria de trazer para nós uma reflexão, né, do nosso catecismo da Igreja Católica, que nos diz o seguinte sobre os sacramentais. Chamamos de sacramentais os sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos e sacrificar as diversas circunstâncias da vida. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 1677, para que possamos aprofundar a nossa fé. Somos convidados a viver os sacramentais para que possamos, assim, ampliar a nossa fé e devoção. Ampliar a nossa devoção nos faz recordar, há pouco tempo, o nosso Papa Francisco, né, canoniza a nossa irmã de
fé, né? Muito próximo de nós, a irmã Dulce dos Pobres, a qual é venerada pelo povo brasileiro e pelo povo do mundo inteiro, pela sua fé, a qual viveu os sacramentos e os sacramentais. Agora cabe a nós, olhando para a irmã Dulce dos Pobres, ter essa devoção e viver a nossa fé diante dos sacramentais que a gente é convidado a viver. Desta forma, podemos observar que os sacramentos são os 7 e a igreja não vai instituir outros. Os sacramentais não. A qualquer momento podemos ter uma nova devoção, um novo sacramental, para que possamos assim viver. Viver com fé, olhar. Como a gente partilhou e trouxe a irmã Dulce, a gente percebe que está no processo de canonização do nosso santo popular, né, Frei Damião de Bolzano, o qual esteve por essa terra de Santa Cruz. O padre Cícero, o qual é um santo popular. E aí, a qualquer momento, a igreja pode o canonizá-los e a gente ter mais um, mais outro, para termos essa devoção, a passar de devoção popular para um sacramental vivido por nós enquanto católicos. Caros irmãos, somos convidados, né, a partir desse encontro, a refletirmos sobre os sacramentos e os sacramentais, os quais são esses sinais visíveis e invisíveis da presença de Deus em nossa vida. Dessa forma, somos convidados a fazer a leitura da Palavra de Deus, a qual nos ilumina e nos traz a bela mensagem para a vida eterna. Assim, não podemos deixar de refletir a importância de termos aquele que é, que foi e que sempre será o autor da nossa vida. O Senhor, que é a paz, que é o caminho, que é a luz nossa. O Senhor que nos ensina que é nele, por ele e com ele que seremos salvos e viveremos já no paraíso a partir de agora, enquanto sujeitos, discípulos missionários. Amém. Caros irmãos, podemos agora fazer uma leitura da Palavra de Deus, a qual nos convida a viver a nossa fé. Todo o nosso encontro tem que ter Ele na Palavra e na presença. Convido você a ler Atos dos Apóstolos 2, 42 e em diante. E aí vamos deixar uma reflexão e você também disposto a fazer uma leitura mais ampla da palavra. As primeiras comunidades. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e na oração. Somos nós convidados para viver nessa comunidade de fé. Perseverar na fração do pão, na partilha da palavra, no encontro como irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.